Hoje é mais uma daquelas imagens, uma daquelas gravuras de estados psicológicos e mentais. Hoje nós estamos mostrando uma imagem artística do transtorno obsessivo compulsivo, do TOC. Olha só a obsessão do TOC, como é uma coisa só no mesmo lugar, de tal modo que é o peito do cara que está em carne viva. Porque o TOC faz isso. Ele se concentra num único ponto. E repete, 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 repete. Ele te descarga na existência. E não satisfaz o interesse daquela necessidade. Quanto mais você a atende, repetindo, porque o TOC é a repetição, é transtorno de obsessão compulsiva. Você não consegue parar de fazer aquilo. Seja um movimento, seja uma atitude, seja um vício corpóreo, seja uma obsessão com uma parte do corpo, seja um ritual de comportamento que você não consegue fazer nada sem repetir aquilo não sei quantas vezes antes de ir. São as liturgias compulsivas e obsessivas da existência. E que vão fazendo a vida ficar toda descarnada, porque para você atravessar a rua, você tem que fazer aquilo. Para você fazer uma ligação, você tem que fazer antes aquilo. Para você sair de casa, você tem que fazer todo aquele rito. São os ritos do descarnamento da gente. Porque não existe movimento contínuo na existência de alguém que sofre de transtorno obsessivo e compulsivo. Porque cada ação tem que ser entremeada pela repetição do rito litúrgico, psíquico, daquilo que na mente do indivíduo funciona assim. Se eu não fizer isso, eu não consigo dar um passo. É uma prisão tão forte que ele não, literalmente, ele não consegue se mover daqui para ali se ele não der aquela girada. Aí eu vou até a esquina, mas antes ele tem que dar 10 voltas para a direita e 10 voltas para a esquerda. Eu estou dando um exemplo aqui. Claro. Para ele ir. Olha, eu já vi mulher reclamando do transtorno obsessivo compulsivo do marido na cama. Do cara que não consegue partir para as vias de fato sem cumprir o rito. Ah, ele tem um negocinho dele. Tem um rito, senão ele não consegue. Ele não consegue. Se ele não for tomar um banho, se ele não lavar 36 vezes o pinto dele, ele não consegue se sentir limpo para ter a relação sexual. Por exemplo. Tá. Isso, e você aplica isso a qualquer outra coisa. Imagina isso no ambiente de trabalho. Um cara que para apresentar um relatório tem que cumprir um rito. E aqueles que para fazerem uma fala num ambiente de palestra e que sofrem de toque e que para fazerem aquilo meteram na cabeça que tem que subir e descer no elevador do edifício 5 vezes antes de falar. Sim, tem umas mandinguinhas. Mas vai ter muita que depois não são mandiguinhas, são escravizações terríveis na vida do indivíduo. Tem gente que não sobe no elevador sem perguntar a uma pessoa mais velha se está seguro para subir. Por exemplo. Enquanto não chega aquela pessoa ali, ele fica esperando. Aí chega alguém, o senhor acha que está seguro para subir nesse elevador? É claro, meu filho, sobe comigo, aí ele vai. Mas antes disso ele não consegue. Se ele não fizer essa abordagem, ele não é. Não consegue. Como tem gente que não consegue botar gasolina no carro antes de acender o vermelho e o vermelhinho chegar praticamente no fim. Na primeira tossida da gasolina já. Esgotar, ele para botar. Do contrário, não consegue antes. É ou não é verdade? Conta aqui pra mim. Não consegue. Rapaz, a cabeça das pessoas está infinitamente mais complexificada do que a gente pode imaginar. Então, tem desde aqueles toques do indivíduo que não consegue
conversar com uma menina antes de olhar bem a cara no espelho, limpar o nariz e cuspir e não sei o que e tal, se ele não consegue, porque dá uma sensação para ele que vai vazar tudo dele. Olha, imagina o que você quiser, para essa coisa existe um toque. Basta que essa coisa se transforme num rito impeditivo da continuidade natural do fluxo da tua existência. Funciona como uma espécie de pedágio de movimentos, pedágio de ações, pedágio até de decisões. Tem uns que caem na categoria da superstição, mas tem certas superstições que se transformam em transtornos obsessivos compulsivos. Nem toda superstição é exatamente o que a gente pode chamar de um toque, mas todo toque funciona psicologicamente como uma superstição. O cara diz, se eu não fizer isso, não dará certo. E a superstição é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que o toque num nível de agravamento infinitamente maior do que o da superstição. Agora, quando superstição e toque se juntam, aí fica o diabo. Então, se você identifica, outros já identificaram todos os sintomas de transtorno obsessivo compulsivo, de toque, em você, e você quiser conversar com a gente, a hora é esta. Vem VTV, o canal é você.